Colocação pronominal. Os pronomes oblíquos átonos, a, o, as, os, le, les, me, te, se, nos e vos, eles podem apresentar alguma dificuldade quanto à colocação em relação ao verbo. Se vierem antes do verbo, é um caso de próclise, no meio do verbo, mesóclise, e após o verbo, ênclise. Observe que na linguagem culta eu jamais inicio frase com esses pronomes. O uso da próclise. Palavras, expressões negativas. Está aqui o verbo, né? O pronome vem para antes do verbo porque está sendo atraído por uma expressão negativa. Não, nunca, jamais, etc. Com advérbios a mesma coisa. Só observe aqui, ó, se houver uma vírgula após o advérbio, aí é um caso de ênclise. O mesmo ocorre com pronomes indefinidos e demonstrativos neutros. O isso, o isto e o aquilo. Alguém me informou, isto me pertence. Com conjunções subordinativas, a mesma coisa. Elas atraem o pronome para antes do verbo. Pronomes relativos também. A pessoa que me informou. Se houver duas palavras que atraem um pronome, pode-se colocá-lo entre elas. É difícil entender quando se não ama, ou é difícil entender quando não se ama, que é o mais comum de ocorrer. A próclise é obrigatória em orações interrogativas. Quem nos revelou os verdadeiros motivos? Exclamativas. Quanto nos custou tal falha? E optativas, né, aquelas que exprimem desejo. Deus te abençoe. Mesóclise. Ela vai ocorrer com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não haja palavra atrativa. Tá? Convidar-me-ão para a festa. Vocês vão dividir, pessoal, bem no R do infinitivo. Ó, convidar, né, coloca o me aqui nesse espaço. Tá? Mesma coisa aqui no futuro do pretérito, ó, convidar-me-iam, né? Bem no R do infinitivo, divide e coloca o pronome o me, né? O me ou outro pronome qualquer, né, que seja adequado à frase. Se houver palavra atrativa, né, aí se desfaz a mesóclise. O não puxou o me para frente. Mesma coisa que o nunca, tá? Interessante aqui, ó. Jamais o pronome oblíquo pode ocorrer depois do verbo no futuro do presente ou do pretérito. Isso aqui que eu coloquei aqui não existe em português, está errado. O uso da ênclise, né? O pronome depois do verbo. Como falei lá no início, com o verbo no início da frase, né? Entregaram-me as mercadorias. Jamais se começa uma frase com pronome oblíquo. Com verbo no imperativo afirmativo. Aluno, alunos, comportem-se. Com verbo no gerúndio. Gerúndio é aquela forma, né, que termina com NDO. Saiu, deixando-nos por instantes. Se o gerúndio vier precedido de preposição ou de palavra atrativa, ocorrerá a próclise, tá? Eu tenho o gerúndio aqui, mas como eu tenho uma preposição aqui, o pronome vem para frente. Aqui eu tenho uma palavra negativa, né? Tá no gerúndio, mas o pronome vem para frente, tá, pessoal? Porque o não está atraindo. Com verbo no infinitivo pessoal, era necessário ajudar-te, tá? É caso de ênclise. Com infinitivo pessoal precedido de palavra negativa ou preposição, é indiferente o uso da próclise ou da ênclise. Então, tanto faz dizer, né, era necessário não te ajudar ou era necessário não ajudar-te. Aqui eu tenho uma palavra negativa, aqui eu tenho uma preposição, ó. Estou apto a te ajudar ou estou apto a ajudar-te.